Ontem eu estava fazendo uma visita junto com o irmão Marcelo e me preparando para hoje continuar aquela sequência de mensagens sobre desenvolvimento da salvação. Iríamos falar sobre meios da graça e Deus disse, não, é isso que o Marcelo falou, é esse texto aí que você vai usar. Tá bom, então vamos falar. E é exatamente a necessidade de um momento como esse. Quero começar lendo Romanos, capítulo 5, texto conhecido, versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes ficamos perguntando, mas Senhor, onde está essa paz? Jesus disse, eu deixo a minha paz para vocês. Não vou lá dou como a dar ao mundo, a minha paz vos dou. E às vezes na agitação, às vezes no meio da dificuldade, das lutas, nós ficamos perguntando, questionando e às vezes até duvidando, né? Onde está a paz que o Senhor disse que nos daria, que Ele disse que nós temos e que nós temos realmente? E como é que não estamos, em alguns momentos, provando, sentindo esta paz? Provavelmente um dos problemas é este, o sentir. Nós queremos sentir e o que Deus está prometendo é mais interior do que o sentimento, do que da alma, do que da mente. É lá no coração, é lá no espírito do homem. Paulo diz aqui, justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Íamos falar sobre meios da graça e eles aqui pela fé, por meio da fé. Mediante a fé temos paz com Deus. Ele não diz teremos paz. Ele não diz temos direito à paz. Ele não diz podemos buscar ou podemos reivindicar ou podemos pedir pela paz. Ele afirma temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo vai então mostrando, olha, está na firmeza que nós podemos ter, mesmo no meio de tantas dificuldades, mesmo no meio de tantas lutas, precisamos olhar, Senhor, no meio disso tudo, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem segurado a minha mão como prometeu que o faria, e o Senhor tem me dado forças para suportar e para vencer este momento. Falamos em vencer o diabo, vencer o maligno, falamos em vencer o pecado, mas quando nos referimos a vencer aqueles sentimentos de incapacidade, aqueles sentimentos de impossibilidade, nós ficamos à mercê daquilo em que nós cremos. E Paulo diz aqui, se cremos no Senhor, nós temos a paz, estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Por isso, intitulei o texto, a mensagem de hoje à noite, de volta à paz, ao sossego e à esperança. Porque às vezes saímos deste círculo de proteção de Deus. Por isso Jesus disse, eu deixo a minha paz, porque nós precisamos da paz. Mas por causa de conjecturas, por causa de conjuntura, por causa de coisas que vão acontecendo, que vão chegando, com as quais nem sempre nós sabemos lidar, a paz parece que fica de lado e nós ficamos agitados, perturbados. Eu lembro do salmista que diz assim, minha alma, por que é que você está abatida? Espera em Deus. E ainda o louvarei. Esperar tem a ver com esperança pela fé. E aí vem a pergunta, o que é que nós estamos esperando? Em quem estamos esperando e pelo que estamos esperando? Não adianta nós esperarmos vivermos aqui a eternidade, porque não é aqui que nós vamos viver a eternidade. Queremos que a vida seja estendida um pouquinho mais, mas quanto? Com quanto nós nos satisfazemos? Quanto é que seria o suficiente para você se isso fosse o que lhe daria a paz? E você diria, bem, seria suficiente mais ou menos uma eternidade. Bem, você já tem a eternidade, garantida. E Paulo diz, então, pela fé, eu consigo enfrentar e vencer as circunstâncias, porque eu sei que
que em Cristo eu tenho esta garantia, eu tenho esta vitória. Não somente isso, diz Paulo, mas também nos gloriamos nas tribulações. Pastor, isso aí agora tem que revisar. Tem gente falando que tem que revisar a Bíblia, né? Tem que revisar esse negócio, porque gloriar-se nas tribulações, num período em que nós só falamos de só pode dar certo, não pode acontecer nada errado, tem que dar tudo certo. Como é que nós vamos manter uma expressão dessas? Precisa tirar isso daí. Gloriando-nos nas tribulações, como eu posso me gloriar no meio da tribulação? E Paulo continua dizendo, sabendo que a tribulação produz perseverança, e que a perseverança, por sua vez, produz experiência, e que a experiência produz esperança. No fundo, o que Paulo está dizendo, olha, tudo o que nos acontece precisa resultar em esperança. É também ele que se expressa dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como podemos entender isso? Nem sempre vamos entender, nem sempre vamos ter a explicação, mas sabemos que qualquer momento que estejamos passando pode resultar lá no final em esperança. Então, paz, sossego e esperança. Nunca a paz virá porque ganhamos, ou conquistamos, ou compramos, ou obtivemos alguma coisa, um título, alguma posição, algum status, alguma mudança significativa na vida, talvez uma mudança de endereço, uma mudança de situação civil, uma mudança numa aquisição de um imóvel. Nunca isso será o que nos trará paz. Ontem estava conversando com a pessoa no meio da visita, disse, acho que o melhor mesmo, porque era num apartamento, o melhor mesmo seria morar numa casa. Ele disse, olha, casa também traz seus motivos de tirar a paz, né? Porque se o apartamento está pequenininho, então, disse, olha, por exemplo, semana passada mesmo eu precisei cavocar lá no meu quintal e precisei achar um vazamento da minha tubulação que estava saindo da casa do vizinho. Então, se é no apartamento, você joga o problema para a construtora, ou o síndico vai chamar alguém. Então, nem sempre é assim, porque nós ficamos imaginando. A nossa mente é fértil. Deus nos deu, graças a Deus, uma mente com uma capacidade enorme. Só que nós usamos ela para projetar, para desenhar aquilo que vai nos trazer a paz, quando, na verdade, a paz, o sossego e a esperança estão nele. Ele é quem é a fonte de paz. Por isso Jesus disse, eu dou a minha paz. Não dou como o mundo dá. Eu dou a minha paz, eu deixo a minha paz para vocês, porque é essa que vai perdurar no meio de qualquer situação, graças a Deus. Paulo completa o pensamento dizendo, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Olha que interessante. Se nós estávamos contando com alguma coisa, um objeto, uma conquista, um bem, um título, alguma mudança, como sendo aquilo que nos traria a paz, Paulo diz, isso traz confusão. O que traz alívio da decepção, o que impede de ficarmos decepcionados é esta perseverança que resulta na esperança de encontrarmos o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A esperança não confunde, não nos deixa decepcionados. Então, queridos, o foco precisa estar na esperança. O que é que nós estamos esperando? Onde é que queremos chegar? Qual é o foco da nossa vida? Mas enquanto a vida vai passando, nós lidamos com essas situações e é até importante que elas venham para nos fazer voltar à fonte da paz, à fonte do sossego e à fonte da esperança, para avaliarmos a nossa fé, a nossa confiança em quem está posta, ou se nós estivermos gastando tempo projetando aquilo que seria o objeto que nos traria a paz que nós tanto almejávamos. Paulo diz, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Um dos textos que nós falávamos ontem, junto com o Marcelo, era o que Jeremias registrou lá no livro de Lamentações. Jeremias diz o seguinte, lembra-te da minha aflição,
Lembra-te, Senhor, da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura, mostrando que todos nós passamos por isso, ou podemos passar. Há períodos, graças a Deus, em que as coisas vão muito bem, a gente nem lembra dos problemas. Mas há períodos também que, graças a Deus, eles chegam e eles nos fazem raciocinar. Eles nos fazem voltar à razão. Eles nos fazem pensar em o que é que realmente é a fonte da minha segurança. E eu vejo, vou passando os olhos aqui, eu vejo pessoas que já contaram experiências de perda de emprego, de perda de pessoas na família, de coisas desse tipo, não é? E que seria algo que poderia acabar com a pessoa. Mas de repente você vê que Deus é mais forte, e a pessoa vai se apegando, e os que ficam, os que permanecem, os que vencem este momento, claramente, são aqueles que depositaram no Senhor a confiança deles. Então Jeremias, num dos seus lamentos, diz: lembra, Senhor, da minha aflição. Lembra do meu andar errante, quando eu estive por aí sem muito rumo, sem a direção adequada. Lembra disso, do absinto, da amargura que eu sentia na alma, Senhor. Lembra disso. Minha alma continuamente se lembra disso. Olha o que ele fala. O que eu me lembro é das coisas do andar errante, é das coisas relativas à aflição, é das coisas relativas à amargura e ao absinto. Ele fala assim: olha, o que eu naturalmente vou lembrar é dessas coisas. É por isso que é mais fácil, quando você se encontra com alguém, falar dos problemas, reclamar, falar mal de alguém, e etc, etc. Você se reúne com alguém e vai falar do Brasil, e o Brasil é isso, é aquilo, e tem tanta coisa boa para falar, é verdade ou não é? Mas a gente lembra de falar do problema, e do fulano que fez isso, e não sei quem falou aquilo, e não sei do que está acontecendo, e a gente lembra dos problemas, das aflições, do absinto, da amargura e do andar errante, porque isto é um andar errante, sem direção. É quando nós nos deixamos dominar por essas coisas que continuamente a nossa alma se lembraria se nós não fizéssemos uma intervenção. Por isso, Jeremias disse: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Porque se eu deixar as coisas correrem naturalmente, se eu permitir que a minha alma domine do jeito dela, se eu permitir que as coisas andem assim, eu vou ficar abatido. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Eu sou assim, ele fala. A natureza humana é essa. Por isso Paulo, voltando para o Novo Testamento, diz: olha, existe uma luta dentro de nós, do velho homem com o novo. O velho quer voltar e tomar conta, mas o velho era assim, do andar errante, sem direção, cheio de amarguras, de aflições, sem solução para a vida. A vida era uma caminhada que ia terminar em morte. Então, em vez de pensar nas coisas no meio da caminhada, que seriam tão boas, porque a vida depois, ele foca assim: eu só tenho mais tantos anos, ou tantos dias, ou tanto tempo de vida. Andar errante. Não há direção. Por isso, Deus abre a nossa visão. Por isso, o Espírito Santo nos faz enxergar além, nos faz ver além dos problemas, nos faz ver depois do monte, para que nós não foquemos só nas coisas daqui. É claro que aqui nós vamos buscar Deus para nos ajudar a vencer. É isso que tanto Paulo lá dizia, quanto que Jeremias está buscando a Deus. É claro, mas não há como nós sermos vencedores se nós não tivermos a esperança renovada dentro de nós, porque ela não nos confunde mais. Ela não nos deixa confundidos. Passamos a olhar este mundo, esta vida, como realmente ela é, uma passagem, como uma peregrinação, e não como um lugar em que eu vou plantar raízes do que a Bíblia fala tanto. Não devemos nos arraigar, plantar raízes nesse lugar, porque este não é o nosso país. O nosso país é outro, é um país celestial, o qual foi ser preparado por Jesus. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar esse lugar, estiver preparado, eu vou voltar. Voltarei para recebê-los. Mensagem que seguidamente ouvimos em sepultamento. Ele disse: olha, o nosso lugar não é este. Jesus foi preparar o nosso lugar. Ele foi preparar a nossa vida real. Mas então, como é que eu fico aqui? Porque às vezes a paz falta.
o sossego vai embora, e nós olhamos para frente e não vemos mais a tal luz no fim do túnel, a esperança. É tempo de voltarmos ao Senhor. Fazemos aquilo que Paulo diz, pela graça e pela fé. Fazemos aquilo que Jeremias está clamando. Senhor, lembra-te. Lembra disso, Senhor, porque o Senhor me conhece. Se eu deixar a minha alma, o meu íntimo, as minhas tendências naturais tomarem conta, isso continuamente vai acontecer e eu vou ficar abatido. Vou ficar. No entanto, versículo 21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Este texto muitas vezes é tirado do seu contexto. E a gente usa a passagem sozinha, né? E fica assim uma expressão bonita, e realmente deve ser usada. Mas veja o momento em que Jeremias está usando. Se eu deixar a minha alma trazer o que ela quiser à minha memória, eu vou ter desesperança. Eu vou ficar abatido. Eu não vou enxergar este caminho. Senhor, eu preciso enxergar, eu preciso ter esperança, eu preciso que o Senhor haja na minha vida neste momento, graças a Deus. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 18, há uma experiência interessante de Moisés com o seu sogro, e eu quero começar a contar um pouquinho dessa história, lendo o versículo 23 do capítulo 18, Êxodo 18, versículo 23, dê uma olhadinha aí. Quando abriu pode soltar um amém aí. Glória a Deus, você foi rápido. Olha só o que o sogro de Moisés está dizendo. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz para o seu lugar. Jétro está falando aqui de coisas desta vida. Ele disse, olha, se é isto que Deus está mandando, através de mim, porque ele estava dando uma orientação, se é isso que você realmente deve fazer, duas coisas vão acontecer. Você, diz aqui, vai poder suportar o peso do qual ele estava falando, que estava difícil de carregar. E mais, todo este povo, influenciado pela maneira com que você dirige o povo, todo este povo vai voltar ao seu lugar, mas com uma característica: em paz. Qual é o lugar para onde nós estamos voltando? Onde é o lugar que você encontrou paz? E quando eu me refiro a lugar, não é necessariamente um espaço físico, não é necessariamente uma edificação como esta, mas muitos diriam, mas foi aqui que Deus me deu paz. Ótimo, mas não é o local que tem essa propriedade, essa capacidade, e sim o Senhor do local. E sim aquele que prometeu dar a paz. E se nós seguirmos, como diz Jétro aqui, a ordem de Deus, se for o que Ele está mandando, nós vamos suportar e vamos voltar em paz para o nosso lugar. Qual é o seu lugar? Muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso lugar. Ficamos imaginando que é outro, caminhando que nem quando você agita assim um formigueiro e sai formiga para tudo que é lado, a gente fica daquele jeito. Para onde eu vou? Demora para aquilo se organizar de novo. E nós ficamos assim quando não temos essa direção de Deus. Jétro diz aqui, se você fizer isso, e nós vamos ler o que é que ele está dizendo para fazer, esta for a ordem de Deus, porque nós ouvimos muitos conselhos que não são de Deus. Por isso ontem estávamos conversando aqui com os adolescentes, é muito importante saber quem são os nossos amigos, quem são aqueles que estão perto de nós, quem são os que nos orientam, que nos ajudam, que nos aconselham, porque conselho ruim está cheio por aí. Quem são aqueles em quem eu confio? Quem são aqueles com quem eu ando, com quem eu faço questão de investir tempo em estar com a pessoa? Eu não gosto nem de usar a pessoa com quem eu gasto tempo, porque com esse o tempo não é gasto, o tempo é ganho, ele é multiplicado. Quem são estes? Vamos ver o que Jétro sugeriu aqui, voltando um pouquinho para trás, versículo 17.
O sogro de Moisés lhe disse: não é bom o que você está fazendo. O que é que ele estava fazendo? Todo e qualquer probleminha que vinha, tudo chegava para ele e ele tinha que cuidar. Isso se chama complexidade. Receber tudo, trazer tudo, acumular tudo e começar a tentar carregar isso, nós não fomos feitos para isso. Lembra que Jesus falou? Vinde a mim todos vós que estáis, você sabe o versículo, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas há uma condição: venha, primeiro, sinta-se cansado e sobrecarregado, porque só quem se sente assim que vai a Ele, porque senão acho que pode, que dá conta e tal. Venha e eu vou aliviar, mas eu alivio aqueles que vêm a mim para confiarem, de maneira que eu possa fazer isso. Então ele dizia o seguinte: o que você está fazendo não é bom. Acumular, trazer esse monte de complicação, tentar dar conta de tudo. Você não tem essa estrutura, nenhum de nós tem. Deixe-me dizer para você, cuidado para não deixar entrar obrigações demais, não deixar entrar responsabilidades demais que não são suas, até na obra do Senhor. Até na obra do Senhor, há pessoas que vão aceitando tudo, acumulam tudo, surge um convite: já vamos evangelizar, beleza, vai lá evangelizar. Aí diz: olha, semana que vem tem uma viagem, não sei o que, já marca para ir na viagem. Olha, tem uma aqui para dar aula, mas aí ele já tem a viagem e a aula no mesmo dia, e ele aceita tudo. E de repente, sabe o que acontece? Está falando mal da igreja. Está falando mal da obra, porque sabe, só eu que fazia e ninguém me ajudava. Não, talvez você tenha feito como Moisés. Não é bom o que você está fazendo. Então não vou fazer nada. Não. O que Jetro falou, isso não é para de fazer, abandona. Fala que o problema é deles, eles que se lasquem, deixa na mão todos. Não, faça de outro jeito. Acha a maneira, porque se for esta a maneira de Deus, você vai voltar com este povo em paz para o lugar deles e você vai suportar essa caminhada. O que tem trazido peso a você? O que tem sido difícil de lidar, de manejar, de administrar? É disso que nós estamos falando aqui. O que é que tem trazido aquela agitação, aquele desassossego, aquela falta de paz e de esperança à sua vida? Está na hora de colocar isso nas mãos daquele que pode aliviar as nossas cargas e dizer para ele: Senhor, sozinho eu não dou conta. Dizer como Jeremias: Senhor, o Senhor vê, se eu deixar do jeito que a minha alma leva, eu vou viver em aflição o tempo todo. Eu quero, Senhor, que Tu me ajudes a trazer à memória o que me pode dar esperança. Bem, trazer à memória o que pode dar esperança implica em eu conhecer alguma coisa que me dá esperança. Então, primeira pergunta: como é que você gasta o seu domingo de manhã? Que no caso da igreja aqui, se é para alguém da outra igreja, não vale. Não sei qual é o dia em que o povo da sua igreja se reúne para juntos meditarem na palavra de Deus, estudarem a palavra de Deus. Mas se você é daqui, a pergunta é: como é que você investe o tempo no domingo de manhã? Hoje de manhã o irmão usou a palavra: conheçamos e prossigamos em conhecer a vontade, a palavra do Senhor. Porque é certo que Ele vai voltar. Precisamos conhecer mais. Então, outra coisa: como você investe o tempo no momento da reunião de oração? Como é que você investe o seu tempo? Você é dono do seu tempo no momento da reunião do grupo de comunhão. Como é que você, jovem, adolescente, investe o seu tempo no dia e no momento em que os outros jovens e adolescentes estão procurando estar juntos? Sabe o que acontece? Ou você encontra o alívio, ou você encontra a agitação, e Jetro diz aqui: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados. Esse negócio pega mais do que Covid-19. Passa rapidinho, é verdade, ele está dizendo aqui, todos ficarão, ele não está dizendo vão ser contaminados, quanto é que está a taxa? 0,2, 0, como é que é o negócio? É mais ou menos assim, né? Não, todos. Você estando no meio vai contaminar o seu meio.
Sua família, a sua empresa, os seus amigos, o grupo onde você está. Por isso que é importante saber em que grupo você está. Tem gente que quando chega, o grupo começa a cheirar mal. É verdade ou não é? Que coisa! Como é que pode? Parece que está tudo em paz, e de repente entra aquele homem, aquela mulher, e começa um negócio, um ambiente ruim, não se sabe o que aconteceu, e é porque entrou aquele que está fazendo a coisa errada. E a canseira entra. Por outro lado, não tem gente que você fica esperando o momento de estar com aquela pessoa. Coisa boa! Como é bom encontrar alguns amigos específicos, alguns familiares específicos, alguns mais chegados, né? Como é bom a gente se encontrar com essas pessoas, porque elas realmente nos ajudam com a canseira. Jesus disse: vinde a mim, porque eu vou aliviar da canseira. Os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas há alguns para quem a gente vai, que em vez de ficar aliviado, leva mais peso, mais carga. Mas pastor, Paulo diz para levar as cargas uns dos outros, e que assim a gente cumpriria, etc. Não, é outra história. Isso é quando eu voluntariamente vou procurar alguém para ajudar. Vou descobrir naquilo que eu tenho tempo, naquilo que eu sei fazer, naquilo para o que eu fui capacitado, naquilo que eu tenho recursos para fazer, sejam eles mentais, sejam eles financeiros, eu vou procurar alguém que eu possa ajudar. Essa pandemia a gente viu muita gente procurando para ajudar, né? E, vamos dizer, um tinha o recurso, mas ele não tinha o contato com as pessoas. O outro tem o contato com as pessoas, mas ele não tinha o recurso. Juntos os dois, que fica uma maravilha. É verdade. E é o que nós vimos acontecendo, graças a Deus. Então, Jetro vai dizendo aqui o seguinte: com certeza todos ficarão cansados. Tanto você, como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. E aqui, querido, entenda, eu não preciso estar na função de Moisés para pensar que eu estou fazendo tudo isso sozinho, estou carregando sozinho. Refira-se à sua vida, aos seus papéis, aonde você exerce esses papéis. E como é que está lidando com isso? E quem sabe você vai descobrir que está fazendo do jeito de Moisés, deixando que as coisas aconteçam sem uma maneira pré-ajustada ou pré-determinada de lidar com aquilo. Sem conhecer a resposta de Deus, porque é o que já vai dizer: olha, se é isso que Deus está falando com você, todo mundo vai voltar, não cansado, mas em paz. Mas se continuar desse jeito, a sua família não aguenta mais. Minha família, minha casa, está isso, não sei o quê. E às vezes vem no domingo aquele negócio que a criança: papai, vamos morar aqui na igreja, porque aqui fica tão bom, né? A gente vai para casa e fica aquela agitação e etc, né? Porque lá parece que fica quieto, não influencia, e parece que aquela aflição, peso que a pessoa trazia para dentro de casa não pode trazer, porque está no outro ambiente e parece que se resolve, e aí depende de como voltou para casa, volta tudo de novo ou volta resolvido. Ele continua: eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas cargas a Deus. Quem é o povo que Deus colocou nas suas mãos? E não venha dizer: não, por enquanto eu não tenho ninguém, porque você tem. Pode ser o mais jovem que for, Deus tem colocado amigos nas suas mãos. E pode ser aquele que tem um grupo muito grande de pessoas, mas dentro de uma empresa, e pensa: não, eu só tenho que administrar isso aqui e mandar, eu preciso só dizer o que tem que fazer. Não, Deus colocou nas suas mãos para que você seja usado por Ele para representar este povo diante de Deus. Há aqui algo sutil. É responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade. E aí eu pergunto para você: como é que nós representamos alguém diante de Deus? Você vai responder: orando. É a maneira que eu sei. E eu pergunto para você: você tem feito isso por aqueles que você tem que representar diante de Deus? Ou tem permitido que os falatórios entrem, que a agitação entre,
tem seguido o curso, deixa que tenta tratar de tudo, deixa comigo, eu faço, etc, e ninguém faz nada, e já começa a reclamar, ou tem representado diante de Deus. Representar diante de Deus não é trabalhar, curioso, não é? É levar a Deus aqueles que são o meu grupo, a sua família, a sua equipe de trabalho, o seu grupo de trabalho, os seus subordinados, os seus colegas, os seus amigos, aqueles com quem você convive. Se nós deixarmos as coisas acontecerem do jeito que a alma leva, você vai discutir porque você tem razão, né? Alguém aqui acha que nunca tem razão? Salvo algumas exceções de pessoas que gostam de se autoflagelar, né? Salvo essas exceções, a maioria normalmente acha que tem razão. São aqueles técnicos de videotape, gente que sabe tudo que o time tinha que ter feito para ganhar o jogo. E se estivesse lá no momento, talvez tivesse levado uma goleada, mas depois do jogo, sabe, não, eu tinha colocado o cara ali, tinha mandado avançar daquele jeito e tal, e ganhava o jogo com certeza. E nós somos, às vezes, esses tipos de técnicos de videotape. Então ele diz, represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus. Não tem problema nenhum você dizer assim, Senhor, fiquei sabendo deste problema, e eu não sei o que fazer. Não sei como lidar com isso. Não sei. Não tenho em mim tal capacidade. Estou lembrando aqui de Josafá. Lembra de Josafá? O povo se reuniu para atacar, mas era muito numeroso. E ele olhou para o inimigo, olhou para os recursos deles e disse, Senhor, não há em nós capacidade para barrar, para lutar contra esse povo. Mas os meus olhos estão postos em ti, para ver o que tu vais fazer. O que é que ele está dizendo aqui? Leva para Deus as causas que são dele, em vez de tentar resolver o que está na alçada de Deus. Leve para Deus o que é dele. Aí depende da fé de que Paulo falava. Aí depende de nós termos este conhecimento de Deus, esta caminhada com Deus, para neste momento sabermos que Ele ouve, Ele atende o seu povo. Versículo 20, olha que conselho maravilhoso que ele dá. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Não é você que vai fazer, não é você que vai andar por eles, mas se eles estão nas suas mãos, é obrigação sua ensinar o caminho. Como é que se ensina o caminho para a criança dentro de casa? Você não vai chegar para esse filho, o primeiro dia que ele vai à escola, filho, presta atenção, você vai dobrar a primeira esquina à esquerda, aí você vai cruzar, vai atravessar a rua na faixa de segurança, ele não sabe nem o que é a faixa de segurança ainda. Vai cruzar na faixa de segurança, vai olhar para os dois lados, para ver se vem carro. Você vai chegar no outro lado, vai andar para tal lado. Não é assim que você vai fazer, você vai andar com ele. É verdade, não é? Você vai junto, 1, 2, 3, 10, 20 vezes, quantas forem necessárias para ele aprender, e de preferência você não vai deixar ele sozinho. Pelo menos até 35 anos, porque é mais ou menos a idade quando os adolescentes saem dentro de casa. Mas até lá você não vai deixar ele andar sozinho. Ensine-lhes os estatutos. Mais uma vez, a igreja tem cumprido o seu papel. Quando Jesus chamou Pedro, depois da ressurreição, Pedro tinha negado Jesus, e Jesus chamou ele, Pedro, você me ama? Senhor, o senhor sabe, eu sou o cara, eu gosto muito de você. Terceira vez, Jesus fala assim, Pedro, você gosta mesmo de mim? E nas 3 vezes ele usa 2 expressões, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. A igreja tem feito isso. Mas ovelha, no entendimento de Jesus, é aquela que se coloca dentro do rebanho. A igreja vai e tenta rebanhar as pessoas, mas são as pessoas que se fazem ovelhas daquele rebanho. Você não transforma uma ovelha na força, na marra. Então ele diz aqui, ensine-lhes os estatutos,
e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Os professores que estão aqui sabem que não adianta você passar a informação, precisa ensinar a criança a saber fazer, aquela história toda, não é? É isso que ele está dizendo aqui, pensa que é novidade, não, é estilo de ensino que surgiu, não sei, não, a Bíblia já dizia, olha, ensina e faz com que conheça o caminho. Fala do caminho e anda junto para que eles saibam aplicar aquilo. Faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Façam eles saber fazer. Não está escrito aqui. Pastor, eu pensei que fosse o fulano de tal. Não, a Bíblia já dizia isso. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, condição sine qua non, não tem jeito. Tem que ser temente a Deus, para que Deus possa usar. Se bem que ele pode usar burro, cavalo, por aí, não, ele faz isso também. Né? Tem uma história na Bíblia que foi o burro que ele usou, né? Empurra para lá, empurra para cá, não deixa passar no caminho, tanta coisa. Né? Até animal Deus pode usar, mas de preferência ele prefere usar os não animais, usar aqueles mais racionais. Né? Usar, porque é isso que ele quer, homens capazes, tementes a Deus. Nós temos um grupo de homens aqui que fez um curso muito bom, está procurando fazer outros de currículo de hombridade. E temos descoberto que homem, a palavra homem significa semelhante a Jesus. Homem que é homem, parece Jesus. Homem que é homem, é capaz, é temente a Deus, ama a verdade, odeia os corruptos, ou a corrupção, diz aqui. Porque tem que amar o corrupto, difícil, amar o corrupto e odiar a corrupção. Parece que a gente associa o negócio. Mas olha só o que está escrito. Homem que é homem, que pode ser usado nesta hora, é homem que tem conteúdo. Que não vai de acordo com a alma, que olha, vai errante, vai andando no sofrimento. É gente que sabe para onde está indo e que não quer ir sozinho. Usa homens capazes, tementes a Deus, que amam a verdade, odeiam a corrupção, coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10, de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um. Nenhum deles é maior que o outro. Diante de Deus, grande é aquele que consegue fazer tudo que Deus passou para ele, se era 10, cumprir os 10, ou até fazer com 11, etc. Enfim, é isso que Deus quer. Ele não quer que eu faça aquilo que não está ao meu alcance. O que Moisés estava fazendo era isso. Moisés estava indo além. Moisés, eu não estou dando esse povo todo para você tratar de cada coisinha que eles trazem para você, não é isso. Mas ensina o povo. E coloca pessoas capazes. A capacitação não vem somente da educação, da instrução, embora elas sejam necessárias e úteis. Mas a capacitação tem a ver com o temor a Deus, com a verdade amada e com o ódio à corrupção. E saber assumir responsabilidade. Coloque-os como responsáveis. Porque, meu amado, é fácil a gente se sentar no meio da turma e virar mais um. Virar número. É fácil. E quer saber? O que este mundo quer que você seja é um número. Mais um que votou ali, mais um que aceitou não sei o quê, mais um que pagou isso, ele quer que você seja mais um, mas Deus não te fez para ser mais um. Te fez para ser mais um no livro da vida. Fora isso, ele tem algo especialmente talhado, preparado para você. Assuma a responsabilidade. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, arruma as pessoas e passe. Mas para eu passar, para eu delegar, as pessoas precisam querer assumir responsabilidades. Uma vez Jesus chamou algumas pessoas. Lembra disso? Vamos lá, vem comigo, vamos evangelizar. E aí um disse o quê? Disse, casamento, eu tenho que cuidar do meu casamento. Foi ou não foi? O outro diz, propriedades, eu preciso cuidar da minha propriedade. O outro diz, família, meu pai, eu preciso ver lá meu pai, enterrar e etc. O outro disse, boi. Eu comprei boi novo.
Então, é a minha fonte de renda, eu preciso tratar disso, porque eu acho que aquilo é o que vai me trazer paz, que é aquilo que vai me trazer segurança, é aquilo que vai determinar o meu futuro. Quem é o Deus dessa pessoa? O boi, o terreno, a família, o pai. Não é assim? E Jesus fala, não, vem agora, siga-me. Vem agora. Quando chamou Pedro, o que é que Pedro fez? Jogou a rede fora. É verdade ou não é? É essa prontidão que ele espera de nós. Jogou de lado, não, agora eu vou fazer de você pescador de homens. Isso aí é secundário. Mais adiante Pedro vai até pescar. Mas há algo prioritário na nossa vida. Eu não preciso deixar de ser o empregado que eu sou. Eu não preciso largar da empresa, eu não preciso deixar dos meus papéis nessa sociedade para servir ao Senhor, mas eu preciso servi-lo nestes papéis. E aí eu vou estar fazendo isso, vou estar assumindo a minha responsabilidade sobre aqueles que Deus colocou nas minhas mãos. E agora você começa a lembrar, puxa, quanta gente já passou na minha vida, quantas pessoas já passaram por aqui. Ontem nós estávamos ouvindo de novo a história de uma irmãzinha lá do Rio de Janeiro, que, tendo feito um curso de liderança aqui do Instituto Haggai, é exigido que a pessoa faça um projeto de evangelismo. E ela disse, o que eu vou fazer e tal? Eu disse, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer para a estação do metrô e vou oferecer orar pelas pessoas. E escreveu lá como é que seria, como é que ia ser o contato, o que queria falar com as pessoas, como seria. E de 2017 até 2020, ela já tinha falado com 1.850 pessoas, das quais cerca de 80% tinham se convertido. Porque simplesmente assumiu o seu papel, era uma dessas pessoas capazes, uma das pessoas prontas para assumir a sua responsabilidade, não largou os seus afazeres domésticos, não deixou das suas responsabilidades, não, família, agora vocês que se virem, eu vou cuidar das coisas de Jesus. Que espiritualidade profunda, não é? Não é isso. Mas simplesmente usou aquilo que tinha nas mãos, a simpatia, o interesse pelo outro, e orar. Sabia orar. Sábado a gente pediu para o menino aqui nos jovens, ora você às 6, ora rapaz, aí orou, olha que coração bonita, saiu, talvez seja a primeira em público, mas é assim, orou, e orou por nós ali, para que as coisas andassem de um determinado jeito e tal, exatamente isso, representa-os em oração diante de Deus, leve as causas deles, e saiba que o Deus que ouve orações também as responde. Glória a Deus. Então ele continua dizendo aqui, o seu sogro, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Nós temos uma facilidade de deixar as coisinhas tomarem um vulto tão grande que impedem-nos de realizar as grandes coisas. Deixa para eles, assim será mais fácil para você, eles o ajudarão a levar essa carga. E aí vem a frase, se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus para você, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés fez o que o sogro disse para fazer, encontrou as pessoas capazes e as coisas começaram a se organizar e aquele povo ficou anos e anos e anos peregrinando naquele deserto, com uma administração capaz, confiável, e que eles admiravam. Glória a Deus por isso. Para encerrar, o outro texto que nós lemos na visita ontem, Salmo 116. Abra aí Salmo 116. Como diz o título, é um salmo de gratidão. E o salmista diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Represente-os, leve para Deus, apresente para Ele e louve a Deus, porque Ele ouve as suas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida.
Não são alguns dias, não é um período da vida, é toda a minha vida. É no dia do nascimento da criança, de grande alegria, e é no dia da partida do ente querido, que é um dia de grande tristeza. Nós não temos folga. Não há períodos em que a gente possa interromper essa nossa caminhada com Deus, esta invocação do nome do Senhor. Eu invocarei Ele por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram. Angústias, olha de novo a palavra aqui, angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Não é o que o outro tinha falado, aflição. Não é o que Jeremias tinha falado, Senhor, se eu deixar, é aflição em cima de aflição. O salmista diz, eu fiquei aflito e era coisa infernal, infernizava a minha vida. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Jeremias dizia, se eu deixar na mão da minha alma, eu vou continuar andando errante, eu vou continuar em aflição. E o salmista diz, Senhor, só Tu, para livrares a minha alma da aflição. Não são os bois, não é a família, não é o terreno novo, não são os recursos novos, não é o emprego novo, não é a graduação atingida, mas é o Senhor que livra a nossa alma da angústia. Quantas vezes na vida a gente tem essa experiência? Tantas vezes quantas nós passarmos por aquela tribulação de que Paulo diz que lá no final a tribulação pode se transformar em esperança para você. Tantas vezes quantas passamos por elas e permitimos que ela produzisse a experiência e a esperança. Glória a Deus. O Salmo continua dizendo, versículo 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos, olha que interessante, pelo quê? Simples. Moisés, você está complicando demais, você está trazendo coisas, você está complicando, você está achando que você que vai dar conta, que você que faz, que você que consegue, que está nas suas mãos o querer e o realizar. Nas mãos de quem está o querer e o realizar? Dele. Glória a Deus. Moisés, não faça isso, você está complicando, simplifique. E o salmista diz aqui, Ele, Senhor, vela pelos simples. Jesus fala que a nossa simplicidade tem que ser como a de uma criança, não é isso? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quem não receber como uma criança, não vai para lá. Vai ficar complicado no meio do caminho, vai se atravessar, não vai priorizar as coisas que realmente devem ser priorizadas, vai ficar confundido, não vai dar certo nessa vida. Ele vela pelos simples. Ontem, ou anteontem, eu vi de novo uma palestra pela quarta ou quinta vez, em que o palestrante dizia que a falta de simplicidade ou a complexidade gera mediocridade. Você não faz nada mais direito. Quando complica demais, você vira medíocre. Você é mediano, você só faz o que mais ou menos a média faz. Não consegue atingir o seu máximo. E é o que nós temos homens ouvido aí, né? Eu quero desempenhar o meu máximo papel. Homem ao máximo. Quero chegar na máxima expressão do ser de Jesus em mim. Agora, se eu complicar no meio do caminho, não vou chegar lá. Se eu simplificar para as coisas de Deus, Senhor, então eu vou andar, eu não vou ficar achando um jeitinho de dar uma contornada. Senhor, é a Tua palavra que eu vou viver. Essa que eu estou ensinando, essa que eu quero viver, é ali. A minha simplicidade vem do Senhor. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. O que acontece na prostração? O que acontece na aflição? O que acontece naquela hora em que a depressão é profunda? Você não faz mais nada, não é verdade? Não produz mais nada. Parou. Tem gente que para só nessa hora. E aí nessa hora, graças a Deus, Deus diz assim, agora o problema é seu. Ele não fala isso. Ele vai lá, estende a mão e diz, agora você está preparado para simplificar isso tudo
e saber que é em mim que você tem que confiar nessas coisas todas. Então me dá a mão aqui e vamos andar novamente. Glória a Deus. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. E o versículo 7 para você diz: ó minha alma, volte ao seu sossego. Que ele diz: olha, o povo vai voltar para o lugar deles. O teu lugar é um lugar de sossego. Não sossego porque nada de errado, nenhum problema vai acontecer, mas você vai saber exatamente o que fazer com cada um deles. Isso é o que nos dá sossego. É levar aquele que dá sossego à nossa alma todas as nossas aflições, levando a Ele tudo aquilo que incomoda, tornando conhecidas diante dele as nossas petições, mediante súplica e ações de graças. É o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Deus tem sido bom para você? Levante a mão aí. Não deixe a alma ficar agitada. Não deixe ela levar a sua vida a fugir do prumo, a fugir do rumo, a fugir da caminhada. Não deixe ela buscar aqueles caminhos que levam à falta de sossego, à aflição, ao andar errante, à amargura, como dizia Jeremias. Mas volta, ó minha alma, ao caminho do Senhor. O Senhor livra da morte, o Senhor tira das lágrimas, veja o versículo 8, livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Quem traz o sossego? Quem te leva de volta à paz? Quem te leva de volta a ter esperança? Estava prostrado, quando eu estava derrotado, arrasado, arrebentado, foi lá que o Senhor me salvou. E Ele me livra da morte à alma, porque se a alma andar naquele caminho, ela termina morta. Ele livra a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, da aflição, da falta de esperança, da falta de solução, e da queda os pés, porque no meio da caminhada a tendência seria cair e ficar prostrado. Glória a Deus, porque Ele não só tem a solução, como Ele é a própria solução. E Ele faz com que nós possamos ser instrumentos de levar esta solução a tantas pessoas. Quero convidar você a ficar de pé e fazer a sua oração de entrega, de confissão e de dizer: Senhor, livra a minha alma destes momentos de angústia, deste caminhar errante. Livra, Senhor, e ajuda-me a ter sempre em mente aquelas coisas que favorecem a esperança e não a desesperança. Amém? Querido Deus, obrigado por esta palavra que não volta vazia. Ajuda-nos a manter a nossa mente alimentada, a nossa mente repleta de coisas que nos trazem a esperança de volta, e a não permitir que a nossa alma conduza de volta a nossa vida para aquele tempo de amargura, tempo de aflição, de caminhada errante. Senhor, dirige cada passo que damos e ajuda-nos.